Olá! Já pararam para pensar se aquela jornada, que a gente sabe que é bem complicada de criar um negócio online, pudesse virar um jogo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num projeto fascinante que faz exatamente isso. Ele pega os desafios do e-commerce e transforma tudo numa experiência de aprendizado que é, ao mesmo tempo, divertida e interativa. Olha, para quem está começando, para um pequeno empreendedor, entrar no mundo digital às vezes parece um verdadeiro labirinto, né? A quantidade de informação, de regras, de estratégias que tem que dominar pode ser, sinceramente, uma coisa de louco. Pensem comigo, começar a vender pela internet não parece um pouco com ter que aprender uma língua totalmente nova do zero? De repente, todo mundo ao redor parece que está falando em códigos, um monte de sigla que soa como um grande mistério. E essa sopa de letrinhas aqui na tela é o retrato perfeito disso. A gente está falando de LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Aí tem CAC e LTV, que medem quanto custa para trazer um cliente e o valor que ele gera. SEO, claro, para aparecer no Google. Cada sigla dessas é um mundo de conhecimento para dominar. É o suficiente para desanimar qualquer um que está começando. Mas e se existisse um jeito mais leve, mais eficaz de absorver tudo isso? É exatamente aqui que entra uma abordagem genial, um projeto educacional que ensina não com livros e manuais, mas com interação com o jogo. Essa frase aqui na tela, ela captura a alma do projeto. A ideia não é só criar um joguinho qualquer, mas sim um mini Sebrae interativo. Pensa no poder disso. Uma ferramenta de simulação que ensina pela prática e não só pela teoria. Então, o que é esse jogo do empreendedor digital na prática? É um projeto em que os alunos desenvolvem seus próprios jogos. E o objetivo é muito claro: traduzir os desafios do comércio eletrônico em regras e mecânicas que ensinam de um jeito divertido e que fica na memória. Tá, legal. Mas como exatamente se transforma um problema de logística ou uma lei de proteção de dados em um jogo? Vamos ver agora como funciona esse processo de desmontar esses desafios reais e reconstruir eles como mecânicas de jogo. Essa tabela aqui ilustra o processo de um jeito brilhante. Pega só, um desafio real, tipo criar uma marca forte, vira o quê? Um jogo de cartas de contar histórias, a complexidade da logística de devolução se transforma num quebra-cabeça e as leis de privacidade, como a LGPD, viram um cenário de escape room. A grande sacada é que o abstrato se torna concreto, se torna jogável. E a abrangência é impressionante. Não se trata só de marketing ou vendas, não. O projeto garante que os jogos cubram todos os pilares essenciais, desde a base, como estratégia e finanças, passando pela operação com logística e tecnologia, até o relacionamento com o cliente e a sustentabilidade. É, de fato, uma visão 360 graus do negócio. Beleza, já entendemos o quê. Agora vamos passar para o como. Quais são as ferramentas e os princípios de design que os estudantes usam para dar vida a essas experiências de aprendizado? Os estudantes têm dois caminhos principais para construir seus jogos. Eles podem ir para o jogo de tabuleiro, que é fantástico para aquela interação cara a cara, sabe? Para pensar em estratégia junto, ou podem criar um jogo digital, que é bem mais fácil de distribuir e perfeito para uma jornada individual. Cada formato, claro, tem suas vantagens e seus próprios desafios. E a criatividade aqui é fantástica. Olha só o Entrega Express, um jogo sobre a correria dos envios e prazos. E o LGPD Missão Confidencial, que simplesmente transforma uma lei super complexa numa missão de espionagem. Esses exemplos mostram como conceitos bem sérios podem virar aventuras envolventes e, claro, memoráveis. E para garantir que os jogos sejam mais do que só educativos, que eles sejam divertidos de verdade, os estudantes usam ferramentas profissionais, como o Framework MDA. Basicamente, ele ajuda a equilibrar as mecânicas, que são as regras, as dinâmicas, que são as ações dos jogadores, e a estética, que são as emoções que o jogo provoca. Por exemplo, no LGPD Missão Confidencial, a mecânica pode ser um tempo limitado, a dinâmica é a galera colaborando para resolver os enigmas, e a estética é aquela sensação de tensão e de conquista, é a ciência por trás da diversão. A jornada para criar esses jogos é bem estruturada. Começa com a fase de concepção, de ter a ideia. Depois vai para a prototipagem, onde a teoria vira prática e dá para testar. E tudo termina numa apresentação final, onde o jogo é demonstrado e defendido. Mas no fim das contas, como se mede o sucesso de um jogo educativo? Não basta ser divertido, ele precisa cumprir o objetivo principal, que é ensinar. Vamos ver como isso é avaliado? A avaliação, como a gente vê aqui, é dividida igualmente em 5 áreas-chave. E isso é crucial. Porque pensa bem, não adianta ter um jogo super criativo se ele não ensina direito os conceitos de e-commerce. Ou um jogo super educativo, mas que ninguém aguenta jogar.
O sucesso está justamente no equilíbrio entre clareza, criatividade, conteúdo, potencial para ensinar e, claro, uma boa apresentação. E isso nos traz de volta àquela ideia central. O objetivo final é criar essa experiência de mini Sebrae interativo, uma ferramenta que não só passa informação, mas que cria um ambiente seguro para o empreendedor praticar, errar e, o mais importante de tudo, aprender. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Se é possível desmistificar algo tão complexo como o e-commerce através de um jogo, quais são os limites para esse tipo de aprendizado? O que mais a gente conseguiria dominar se transformássemos o conhecimento numa experiência interativa? Fica aí a pergunta.